Maravilha, então, boa noite para vocês. Um reencontro nosso. Estamos aqui hoje para falar de comunicação não violenta aplicada ao feedback, né? Então, eu até falei ali nas mensagens do e-mail, do grupinho de WhatsApp, né? Algumas estatísticas recentes sobre esse feedback no mundo do trabalho, quão ineficiente ele é, né? Então, vou até colocar aqui para vocês. Olha só, é uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup com 35 milhões de profissionais de mais de 100 países. Então, é uma amostra bastante significativa, né? E aí eles perguntam quão engajado você se sente a melhorar um comportamento depois de receber um feedback negativo. Só 10,9% das pessoas dizem se sentir engajadas, né? Então, imagina, é muito pouco, né? E a pessoa às vezes passa a noite acordada pensando como é que vai dar aquele feedback, como é que vai ser aquele momento, né? E no final não consegue gerar um verdadeiro engajamento. E pior, você começa a procurar emprego depois de receber um feedback negativo, 79,6% disseram que sim, né? Então, tipo, deixa a pessoa com raiva, né? Deixa a pessoa querendo sair daquele lugar. E aí, quando a gente une com outra pesquisa que tem a ver com engajamento no trabalho, né? Hoje em dia, 2023, 80% das pessoas se sentem desengajadas ou altamente desengajadas no trabalho. Então, só 20% dos trabalhadores no mundo se sentem altamente engajados. E 84% dos profissionais que pedem demissão relatam como motivo o relacionamento com seu gerente direto, né? Que, em geral, é uma pessoa da qual a gente espera esse feedback mais formal, esse feedback de desenvolvimento de carreira, né? E aí eu não sei como que vai ser para vocês hoje, quem que vocês vão pensar, né? É, em como oferecer esse feedback, se você está pensando em você como gestor ou gestora de oferecer esse feedback, se você está pensando em como oferecer para pares mesmo, né? Ou até mesmo você oferecer esse feedback para o seu gestor, mas eu queria que vocês, mesmo que você não esteja pensando seriamente em oferecer um feedback formal para alguém, que pelo menos agora, nessa aula, você imaginasse como seria dar o feedback para essa pessoa, né? Porque daí vocês podem, de fato, praticar aqui, tirar as dúvidas, né? Não ficou 2 horas a gente só aqui, uma coisa expositiva. Então, eu queria que vocês pensassem, né? Quem é uma pessoa para quem vocês gostariam de oferecer um feedback? E por quê? Né? E aí, eu queria saber, todo mundo aqui toparia entrar numa salinha? Porque daí eu posso colocar duas salas com dois trios, Elide, Vance, Belle, vocês estão podendo entrar? A Milena disse que sim. Sim, eu consigo agora. Pode, Eu pode, posso beleza. entrar nos próximos 20 minutos. Depois eu tô, na verdade, eu tô ouvindo mais do que participando, porque eu tô montando os armários aqui em casa. Não tô com a presença que deveria estar, mas eu não queria perder. Ah, perfeito, Ivan. Maravilha. Vamos ver o jeito que dá. A aula de noite é assim mesmo. Mas aí, Aham. então, se ficar nesse, de repente não entra nos outros. Então, eu vou dividir vocês em trios. O que que vocês têm que conversar agora só? Se fosse para eu dar feedback para alguém do meu trabalho, quem seria essa pessoa e o que que aconteceu? Feedback sobre o que você gostaria de dar. Então, eu vou dar 10 minutinhos para cada um contar a situação. Tá em trios, então dá 3 minutos aí para cada um. Beleza? A Renata ainda não consegue, então eu vou tentar deixar quem falou que consegue em um, quem não consegue em outro, só dá uma esperadinha aí, tá? Então, peraí.
Beleza. Então, daí. Vou colocar 9 minutos, que daí tem aquele minutinho final do fechamento, vocês ficam até a sala fechar. Para quem você gostaria de dar feedback e por quê? Qual é a situação? Salas abertas. Vai esperar os 10 segundinhos para fechar a sala. Maravilha, gente. Então, estamos de volta. Estamos pensados aí uma situação, uma pessoa para quem seria possível dar um feedback. E aí, como eu falei para vocês lá no grupo, essa aula eu estou pegando inspirada, na verdade, estou usando o material, vou usar o material da Roxy Manning com algumas poucas adaptações. A Roxy Manning foi uma professora que eu conheci recentemente no último IIT, que é o International Intensive Training, então treinamento intensivo internacional do Centro de Não Violência que o Marshall fundou. E ela é uma das poucas pessoas negras, né, mulher negra, que é certificada pelo Center for Nonviolent Communication. Foi, assim, uma maravilha ter aula com ela. E, assim, fazia muito tempo que eu não tinha uma aula com uma professora de CNV que eu falasse, caraca, sabe, que incrível, ela levou para outro nível. Então, a gente poderia fazer uma aula de feedback simplesmente olhando para os 4 passos e aplicando, né? Claro que os 4 passos vão estar presentes, porque, afinal de contas, é o cerne da comunicação não violenta. Mas ela trouxe algumas outras provocações e são coisas que eu quero compartilhar com vocês. E aos poucos a gente ir pensando e fazendo aqui, né, o nosso exercício. Então, a primeira coisa que ela fala é assim, cara, será que o que você vai fazer agora é mesmo um feedback? Ou é um simples compartilhamento dos seus gatilhos? Porque tem muita gente aí fazendo compartilhamento de gatilho falando que é feedback. O feedback, o propósito dele é para contribuir com a outra pessoa. É uma troca de informação para que a pessoa tenha consciência, saiba como as atitudes dela estão ou não atendendo alguma necessidade. Então, tem um propósito de contribuir com o outro, é algo para o qual você se prepara mesmo, né? E quando o propósito é contribuir para o outro, não é gatilho, não é simplesmente você chegar lá e reagir a algo, né? Só compartilhar a tua reação, dizer o quanto que você ficou chateado com aquilo, né? Não, o propósito do feedback é, de alguma maneira, desenvolver a pessoa. Então, primeira coisa é a gente checar essa nossa intenção. Tipo, eu tô afim mesmo de dar um feedback? Ou eu queria só dar uma vomitada na pessoa para ela perceber o quão ruim ela é, o quanto que ela precisa mudar, né? Então, a primeira etapa é a preparação para o feedback. Então, eu checo, será que é feedback ou é gatilho? Então, você está carregando vários julgamentos aí? Tipo, eu tô certa e essa pessoa tá errada. Você acredita na verdade da avaliação que você faz? Então, você está assim, não, o que eu estou vendo da situação é o jeito certo de ver e pronto. Você quer falar só com o intuito de ser vista ou reconhecido? Né? A tua vontade é que o outro te veja? Porque se a resposta for sim para qualquer uma dessas opções, é importante você fazer uma pausa e procurar apoio. Ou seja, receber empatia das pessoas. Talvez você esteja precisando de empatia. E essas perguntas são importantes agora porque eu vou querer que vocês sejam honestos
uns com os outros, né? Tipo, é um feedback mesmo ou é gatilho que eu tô querendo compartilhar? E talvez, se você precisar de empatia, eu quero que o grupo dê empatia para você. Na verdade, até se você não precisar, porque vocês agora só escutaram a situação do outro, né? Agora eu quero que vocês façam o exercício de oferecer palpites empáticos para a pessoa que compartilhou essa situação, tá? Mas, além disso, só para eu fechar a parte aqui da disponibilidade, primeiro, o teu propósito, o propósito do feedback não deve ser contribuir para o crescimento do outro. Então, o momento é adequado, né? Pela tua leitura, você acha que a pessoa está receptiva para esse feedback, né? Considerando a carga de trabalho, a energia, as necessidades físicas, todos os fatores que estão envolvendo estresse, né? Então, vamos, está no meio da entrega de um relatório final. Se eu puxar a pessoa para um feedback, melhor esperar essa entrega. Ou não, o feedback tem a ver com essa entrega, então tem que ser antes da entrega. Então, realmente pensar no outro, como é que o outro tá para esse feedback chegar nele. Então, essa é a parte de preparação, coisas que a gente precisa checar dentro da gente. O que eu quero que vocês façam agora? Eu vou colocar vocês de novo na salinha. Aline, que chegou agora, você tem disponibilidade para trocar dentro das salinhas ou não? Você está mais escutando? Hoje eu tô mais escutando, Carol. Tá bom. Então agora eu vou voltar nas mesmas salinhas, a mesma salinha, talvez o Ivan já não consiga mais participar, mas qual que é a ideia? Vocês compartilharam a situação, agora eu quero que cada um ofereça empatia. Então, a empatia é a gente checar os sentimentos e necessidades de quem está me contando. Então, imagina que a Milena está falando de um caso que aconteceu com o Cláudio, lá do trabalho dela. Não me ofereçam empatia pelo Cláudio. Me ofereça empatia pela Milena, que está na tua frente. A gente tem mania de fazer isso. Mas será que o Cláudio não está querendo consideração? Tipo, você, vamos dar empatia para a Milena, que está falando aqui comigo? Então, vocês fazerem palpites empáticos, até para cada um se perceber quais são as necessidades que estão desatendidas. O que vocês estão realmente sentindo nessa situação? Tá? O Ivan tá falando que já tá fazendo furos na parede, mas vai escutar situações. Beleza. Aí, eu vou até compartilhar aqui com vocês, deixa eu pegar aqui uma lista de sentimentos e necessidades, tá? Porque eu quero que aqui vocês façam mesmo palpite empático daquele jeitinho, que é bem engessado mesmo, que é, meu, será que você está sentindo tal coisa porque precisa de tal necessidade? Faça vários palpites empáticos para fazer essa checagem. Aí você pode falar, ai, Carol, mas que estranho falar desse jeito. É estranho mesmo. Imagina que a gente está na academia. Na academia a gente não vai faz uns exercícios meio assim, meio, né? E no final das contas a gente nunca faz esse exercício na vida, mas é para na hora que for pegar um copo lá em cima, o braço está forte. Então a gente vai fazer esse exercício meio engessado para depois fluir melhor quando a gente estiver falando na vida. Então, primeira coisa, as mesmas situações, só que agora recebendo palpites empáticos das pessoas. Beleza? Então tá. E aí, nem precisa contar tudo de novo, né? Pode só já começar nos palpites ou dar uma refrescada sobre a situação e aí trocar esse papo. Vou dar 10 minutos de novo para todo mundo fazer todas as situações, beleza? Então, nem é tanto tempo assim. E aí, Aline e Renata, vocês podem esperar por aqui. Os demais, essa linha está aberta. Então, vou retomar a gravação. Agora eu quero saber, gente, de verdade, é feedback ou era gatilho, hein? Que vocês iam compartilhar. Então,
A gente estava conversando aqui, eu estava falando com a Elida, na maioria das vezes é gatilho, né? No meu caso em específico, Carol, eu fiquei bem em dúvida, assim, porque para mim acabou sendo mais um alinhamento de expectativas do que um feedback, um gatilho, porque a pessoa que eu escolhi eu sou prestadora de serviços, então ela é VP de um dos clientes que eu presto serviço. Uhum. E, assim, conversar com a VP, com a pessoa que paga lá as coisas, ela que costuma barrar tudo. Então, assim, não existe um feedback, né? Então, acho que seria sentar para alinhar expectativas e rever alguns pontos. Entendi. Tipo, não tem um processo formal, né, estruturado de Não sei. feedback nessa situação. É, Tá, certo. Mas bem, você percebeu também que também não adianta ir lá e falar das suas frustrações, seria para melhorar mesmo, né, essa relação. exato. É. Não. Sim. E você, Élida? Então, no meu caso, eu acho que é um gatilho, assim, bem grande, porque seria uma colaboradora minha, onde eu acho que ela não está comprometida, mas eu já falei com ela várias vezes. E aí eu não sei se envolve outros aspectos, né, de ansiedade, déficit de atenção, mas assim, quando você falou sobre a diferença de feedback e gatilho, eu vejo que são muito mais gatilhos, né, que eu teria do que feedback. Uhum. Bom, mas nesse caso, parece ser importante mesmo pensar, você ter um tempo de digerir esse gatilho e pensar no melhor feedback, porque de fato, se ela está performando abaixo do que seria esperado, isso é muito preocupante, né? Sim, É, não, e erros graves, né? Tipo, esse que é a. Mas foi até importante você falar isso, porque ela veio conversar comigo semana passada. Eu vi que eu ia liberar gatilho, eu falei assim, olha, outro dia a gente conversa. Então, eu acho que foi ótima essa aula hoje para eu justamente parar e pensar o que eu quero realmente dar de feedback para ela. perfeito. Porque quando a gente está numa situação dessa, com uma pessoa com baixa performance, a gente, como gestor, gestora, tem sempre que lembrar assim, cara, se chegar ao ponto dessa pessoa ser demitida, jamais pode ser uma surpresa para a pessoa a demissão, né? Sim, Por isso que a gente tem que pensar tão bem como está sendo esse processo de feedback antes, né? sim. Uhum. Massa, bom. Que bom. Então, tá vendo como é importante essa reflexão prévia, né? Eu gostei muito quando a Roxy trouxe isso. E aí, tem uma parte que é a do feedback propriamente dito, né? Então, até deixa eu pegar aqui de novo o link, que eu vou querer que vocês depois deem uma olhada no link de novo. Vou deixar aqui para quem chegou ter acesso. A parte do feedback propriamente dito, né, que é a partilha. Opa, aqui foi o preparar, então é a partilha. As pessoas se preocupam muito com o que elas vão falar, né? E eu acho que tem que ter essa preocupação mesmo. Pô, é isso, eu sou uma prestadora de serviço, eu quero manter uma relação de trabalho, então eu não quero chegar lá engatilhada, falando tudo que eu penso, ou é uma colaboradora minha que está performando abaixo do esperado, então como é que eu desenvolvo essa pessoa? Mas mais do que tudo, o feedback precisa ser uma conversa. Não pode ser só uma avaliação minha, então agora você engole e é isso e pronto. Então, a primeira parte do feedback precisa ser uma contextualização e, em seguida, uma escuta dessa pessoa, de como é que ela enxerga isso. Então, por exemplo, a Elida deu um pouquinho mais de contexto aí, né? Fulana, tal, a gente já teve algumas conversas sobre XPTO entrega, né? Que eu te pedi tal coisa e aconteceu tal coisa. Da última vez que a gente conversou, eu falei isso, você falou que faria isso. E agora não está acontecendo. O que está acontecendo contigo? Por que que não está rolando essa entrega? O que, né? Então, é abrir para a pessoa falar e você mesmo parafrasear a pessoa, mostrar para ela que você entende a necessidade.
E aí já deve dar um negócio ruim, que você fala assim, meu Deus, se eu compreender a necessidade de alguém que está performando mal, ela vai achar que eu sou conivente com esse comportamento. Não. Reconhecer a necessidade é diferente de concordar com o comportamento da pessoa. Você está só entendendo o porquê a pessoa está fazendo isso, o que está acontecendo com ela, mas em seguida vai vir a parte do seu feedback também, né? E eu gosto muito de usar aquele exemplo, talvez a Milena já tenha escutado falar esse exemplo, que é assim, imagina que você está se recuperando de uma cirurgia grande que você fez e você está um tempão no hospital, lá na recuperação. Quando a gente fica muito tempo deitado, começa a doer, né, e a formar escaras, né, no nosso corpo. E aí imagina que você queira se levantar, porque você está incomodada de ficar tanto tempo deitado e quer se levantar. Só que a enfermeira, o enfermeiro que te acompanha não pode deixar você se levantar, porque você pode ter complicações se levantando. Então, a enfermeira não pode concordar com a vontade que você tem de se levantar. Mas qual enfermeira você gostaria de ser atendida? A que você vira e fala, ai meu Deus, eu quero levantar tal. E ela vira para você e fala assim, olha, por ordem médica eu não posso deixar você se levantar, senão você pode acontecer isso, isso, isso com você, tá bom? Ou uma enfermeira que virasse para você e falasse assim, você está incomodada de estar tanto tempo deitada? Você gostaria de se levantar? Você imagina que isso daria alívio para a dor nas costas que você está sentindo? É por isso? É. Não, total, eu sei. Quando a gente fica muito tempo assim, começa a formar escara, é super incômodo, é super dolorido. Eu não posso deixar você se levantar por causa disso, disso e disso. Agora, o que dá para a gente fazer é talvez te virar de lado, passar um pano nas suas costas. Pode ser? Nenhuma das duas deixou você levantar. Mas por qual você gostaria de estar sendo atendida? Aqui reconhece que você tem uma necessidade, né? E aí a gente pode dizer assim, nossa, mas você vê a outra lá que oferece empatia, você vê o tempo que ela demora, né? Mas será que é uma perda de tempo? Porque você, como paciente, daria mais trabalho, né? Qual é o paciente que está dando mais a chance de te dar trabalho, de se levantar, de ter uma complicação? É o que você não escutou, né? Então, eu fico pensando se esse tanto de feedback que não gera engajamento, se não são feedbacks que a pessoa simplesmente vem, te fala o teu comportamento, fala o que não tá legal, fala o que precisa mudar, te dá o plano de ação e pronto, agora é você que mude, viu? Porque o feedback eu dei, pensei, tudo maravilhoso. Cara, a pessoa não pode nem falar o ponto dela, não pode, você não tem que entender o que está acontecendo ali. A Milena trouxe o caso de uma, né, como você como prestadora de serviço. Uma vez a Juliana Caldeirão estava num banco e ela contou que ela estava falando de empatia para uma equipe. E aí um cara falou assim: mas e quando a gente é super empático e não recebe nada de volta, a pessoa não colabora, tal? Ela falou: bom, isso pode acontecer. Mas você está falando isso pensando no quê? Ele falou: um prestador de serviço meu. Eu fiz um pedido para ele e aí ele não entregou. Aí eu pedi de novo. Aí ele ainda não entregou. Aí eu fiz uma ligação com ele, detalhando tudo que eu precisava, e mesmo assim ele não entregou. Então, quer dizer, eu tô sendo muito empático. Peraí, você não está sendo empático. Você está sendo conivente com uma entrega que não está acontecendo. Você está tolerando que essa entrega não aconteça. E você está irritado que a entrega não está acontecendo. O que está impedindo o seu prestador de serviços de fazer a entrega? Aí ele falou assim, não sei. Falei, se você não sabe o que está impedindo ele de fazer a entrega, então a última coisa que você está sendo é empático, você nem sabe os motivos dele. Não está sabendo, será que ele está acordando todos os dias a fim de não ser mais o seu fornecedor? Ah, eu duvido muito, porque boa parte da renda dele vem dele atender esse banco. Então,
Perfeito. Então, o que será que está acontecendo com ele, que não está dando para fazer essa entrega, né? E talvez você esperasse, óbvio, uma responsabilização dele, ele te deixar mais claro. Concordo contigo. Só não vem me dizer que você está sendo empático, porque isso tolerar uma não entrega não tem a ver com empatia. Segundo, você nem sabe o que está acontecendo com ele. Então, essa parte pega lá a observação, lembra? Então, como é que a gente contextualiza dentro da CNV? Falando dos fatos do que está acontecendo, não da nossa interpretação, tá? Então, uma vez eu estava com uma equipe para a gente construir um feedback para a gestora. Eu falei, gente, quais são os fatos? Que feedback vocês querem dar para ela? Ah, Carol, o fato é que ela é muito centralizadora. Eu falo, tá, centralizadora? Gente, centralizadora é um fato ou uma interpretação? Aí eles, não, é um fato. Não é, gente? Não é todo mundo não acha? É, todo mundo acha. Então, pronto. Então, isso não é um fato. Só porque todo mundo compartilha do mesmo julgamento, isso não torna isso um fato. Vocês compartilham do mesmo julgamento. Se eu viro para uma pessoa e falo, você é muito centralizadora, por onde ela começa a mudar? O que ela faz que é visto como um comportamento centralizador? Ah, Carol, por exemplo, a gente estava na reunião discutindo o negócio XPTO, e aí ela virou para a gente e falou assim: pessoal, beleza, vocês falaram tudo isso, só que é o seguinte, a gente tem que continuar como eu falei no início da reunião, porque é o que dá para fazer e tal. Isso é um fato. Então, ó, quando a gente estava discutindo XPTO, todo mundo deu opinião e você falou que a gente ia continuar. O que mais? Porque parece que então é uma coisa recorrente. O que mais? Aí ela começa a saber o que ela faz. Mas precisa ser o fato, precisa ser aquilo que poderia ser filmado com uma câmera. E aí, a partir desses fatos, deixar a pessoa falar. A gente vai falar sobre isso. Como que você está enxergando essa situação? Por que que você acha que isso está acontecendo? Talvez a pessoa caia um pouquinho em justificativas. Você traduz aquilo em necessidade. Fica junto da pessoa. E aqui você vai conseguir avaliar o nível de consciência que essa pessoa está em relação a ela própria, né? Para a próxima etapa. Sem contar que, a partir do momento que a pessoa está participando do feedback dela, isso aumenta a autorresponsabilidade dela e também o empoderamento, né? Se for o caso de realmente argumentar com você. Aí vem o feedback propriamente dito, né? Talvez você tenha que falar de novo as observações concretas, específicas. Aqui tem até um passo que não está, mas você pode trazer de novo o que você entendeu que são as necessidades dela, do porquê que isso está acontecendo. Dizer para ela das necessidades atendidas ou não, tanto suas, quanto dos colegas, quanto da organização. Vocês se lembram lá no curso? Tem as necessidades da organização também, né? Então, que essas ações não estão atendendo. Deixar claro qual está sendo o impacto das ações dessa pessoa. Então, eu queria que vocês pensassem agora, eu vou colocar uma musiquinha, né? Se fosse para você oferecer esse feedback para a pessoa, então, pensando na observação, até imaginando que necessidade dela ela está tentando atender quando ela faz isso, quais necessidades suas e da organização ficam desatendidas e qual está sendo o impacto das ações dessa pessoa, o que é que você diria para ela? Então, eu vou primeiro dar 5 minutinhos para vocês escreverem, para organizar o pensamento, tá? E, em seguida, vocês vão poder compartilhar aí nas salinhas o que é que vocês diriam, né, nesse feedback. Deixa eu colocar aqui. Vocês podem ir começando que eu vou tentar achar aqui uma musiquinha. Se meu computador... Peraí que saiu aqui, né?
Caramba, saiu aqui no compartilhamento, peraí. Vou deixar sem musiquinha, gente, que não vai dar certo, não. Mais um tempinho só para vocês escreverem. Observação, necessidades e o impacto. Me avisem se eu tô dando um tempinho desnecessário também, porque de repente eu posso colocar vocês no grupinho, o pessoal que está ativo pensando no exercício, ou se vocês estão pensando mesmo, escrevendo. Tô pensando aqui. Tá. Vou tentar colocar uma musiquinha no meu celular. Well, sometimes I go out by myself and I look across the water and I think of all the things what you're doing. And in my head, I paint a picture. Since I come home, well, my body's been a mess and I miss your gentle hair and the way you like the daggers. Won't you come on over? Stop making a fool out of me. Yeah. Oh, why don't you come over the rain? The rain. Did you have to go to jail? But your house on for sale. Did you get a good lawyer? Hope you didn't catch a thing. I hope you find the right man who'll fix it for you. And anyway, takes the color out your hair, baby. And did you have to pay that fine? As you were diving all the time, still did. Since I've come home, well, my body's been a mess, and I miss your gentle head and the way you like the days. I want you to come on over, stop making a fool out of me. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês se sentem mais confortáveis, pessoal que está fazendo exercício, em ir para a salinha e conversar, e daí eu posso ir para a salinha junto, escutar o feedback e tal, e conversar? Ou até compartilhar o feedback aqui, só que daí você falaria sobre isso com todo mundo que está aqui, escutaria, ia ficar na gravação. Eu quero que vocês se sintam confortáveis, né? Se vocês falarem, não, prefiro ir lá na salinha e não ficar gravado, a gente vai. Eu prefiro também na salinha. Beleza. Quem está aqui, está fazendo exercício, pode escolher, né? Então, vou fazer o seguinte, deixa eu parar aqui a gravação.
Maravilha! Então, agora que a gente falou disso, né? Então, as observações, as necessidades de ambos os lados, o impacto das ações da pessoa, aí vem a parte final, e muito importante, que é o cuidado. O que a gente faz com isso, né? Então, basicamente, a gente está falando da situação atual. E a situação futura? Como é que a gente cuida, né, desse feedback? Checando o entendimento. Será que as pessoas, ou a pessoa que está recebendo o feedback, está sentindo vergonha ou se julgando? A gente conseguiu chegar numa percepção compartilhada sobre o que aconteceu? Existe um consenso sobre o que aconteceu e o que isso significa, né? Tem algo mais que essa pessoa, essas pessoas sabem e que é desconhecido para você? Isso você pode checar. Então, estamos num ponto da conversa que a gente chegou num lugar de consenso. O que você tá entendendo o que eu estou vendo, eu estou entendendo o que você está vendo, né? Porque a partir daí eu criar um plano conjunto, né? Então você tem alguma sugestão? Por exemplo, no caso da Hélida, você tem alguma sugestão do que a gente pode fazer para estabelecer melhor essa matriz de prioridade? Porque o que você disse da gente ter menos projeto, isso está completamente fora da minha alçada e do meu controle. Os motivos que fazem a gente ter esse número de projetos têm a ver com o financiamento daqui da instituição, né? Mas o que você acha que poderia ser feito? Talvez a pessoa tenha pensado em estratégias, talvez não, né? Se ela não tiver sugestões, quais são as suas sugestões para isso? Né? E importante, essas sugestões vão atender essas necessidades que vocês falaram antes, né? Checar desse plano que a gente está traçando aqui, tem alguma barreira? Tem alguma coisa que pode impedir você de conseguir fazer isso? Você está disposta a fazer? Eu estou disposta a fazer dar certo. Você está disposta? Né? Então, aqui entra um plano que é criado junto com a pessoa, gente. Quem constrói não destrói. Então, por isso que é importante a pessoa palpitar ou a gente palpitar e a pessoa estar de acordo com aquilo. Né? No caso, Mido, que você compartilhou, né? Enfim, tem todo um desafio estrutural, mas tem a ver com isso também, né? Dessa abertura, como é que a gente... se o que a gente está fazendo não está gerando engajamento, o que você gostaria que a gente estivesse fazendo que você estaria disposta a se engajar, né? Muito bem, isso aqui, né, gente, eu estou falando do momento pré e o momento do feedback. Mas vamos combinar uma coisa? Quem é que você respeita quando te dá um feedback? E por quê? Quem já te deu um feedback que você não acatou? E por quê? Né? No final das contas, relação é construção, né? O feedback, ele não é um momento pontual, fora de um contexto, de tudo que está acontecendo, da dinâmica daquele relacionamento. A gente respeita o feedback de pessoas que a gente sente admiração e coerência. Confiança. Uma pessoa que preparou um espaço seguro e estruturado para dar um feedback para a gente. Uma pessoa que tem a abertura de pensar um plano específico e falar sobre as nossas dificuldades. Então, fica aqui uma provocação, né? O quanto existe de coerência nas nossas atitudes que gerem essa admiração, que gerem essa confiança. O que vocês podem fazer para aumentar a confiança que essas pessoas têm em você? Então, estava falando até que às vezes, né, você dizer o que a tua empresa faz, quem a tua empresa atende, trazer a prova social do teu trabalho, estamos falando aqui de uma prestadora de serviço, pode ser algo que aumente essa confiança, né, nas pessoas. Então, será que a gente ocupa esse lugar?
Porque mais importante do que as palavras que a gente usa é a gente ir construindo esse lugar de estar autorizada de passar o feedback para alguém. Né? Essa pessoa fala, pô, faz sentido o que ela está falando. Porque eu valorizo essa pessoa, valorizo o que ela tem feito por mim. Né? Eu acho que ela é coerente, eu admiro o que ela faz. Isso é muita coisa, né, gente? Mas não é pra gente saber, isso aí a gente constrói com o tempo, mas acho que é algo válido da gente pensar. E claro, não poderia deixar vocês saírem sem fazer esse tipo aqui de provocação, né? Será que você demonstra ou pede para que outras pessoas te deem feedbacks negativos e acompanhem suas mudanças? Se sim, como? Tem um livro chamado Obrigada pelo Feedback, da Sheila Hinn e do Douglas Stone. Eles falam sobre construir uma cultura de feedback. E uma das mensagens principais é, para que as pessoas tenham coragem de oferecer feedback, a gente precisa pedir feedback para ela. E a gente não tem que pedir feedback assim, e aí, me dá um feedback, o que você achou? Não. A gente já falar assim, viu? Dessa entrega que a gente fez, o que você acha que eu posso melhorar? Você já direciona o feedback para a pessoa falar alguma coisa que você pode melhorar, saca? Isso vai tirando um pouco essa coisa que a gente tem de poder falar o que pode melhorar. Você já vai deixando isso ficar mais fluido. A gente tem que melhorar toda hora, gente. Que medo é esse de saber o que a gente precisa melhorar, né? Que feedbacks negativos você geralmente recebe? Será que você sabe? Será que você recebe feedback suficiente para saber? Diga-me. Não, só um comentário aqui Você levantou a sobre mãozinha? feedbacks. Eu tive uma. Eu até estava comentando com as meninas na sala. Uma vez eu tive uma líder e aí a empresa que eu trabalhava, a cada 3 meses dava feedback. E aí ela não tinha nada para me falar. Eu, tá, mas e aí, né? Aí ela, eu acho que você pode melhorar. O documento que você faz no Word, não coloca muito tópico, não. Não gosto. Mas é só isso que eu tenho para te falar. Eu, tá bom, obrigada. O feedback. Pelo amor de Deus, você não pensou em nada, não se, né? Tipo, imagina, gente, a gente tem muito que crescer. E às vezes a gente pode até ficar assim, ufa, não falou nada de ruim. A gente devia ficar triste de receber um feedback É, desse, né? eu falei, tá, mas enfim, o que que eu posso melhorar? Não, é só isso mesmo. Eu falei, não, tem muita coisa pra melhorar. Exato. Tipo, você não gosta, né? É um feedback com base que ela não gosta, né? Não é nem porque, É. porque é hierarquia de informação, quanto menos tópico, melhor dá para entender. Não, né? Complicado, entendeu? Por isso que a gente precisa de aula sobre feedback, por isso que feedback não engaja. Mas aí, Carol, até fiquei em dúvida. É uma cultura nossa aqui no Brasil? Ou é geral isso do feedback? Assim? Meu Deus, a gente é super evitativo aqui no Brasil, super. Saiu até uma pesquisa, agora eu não me lembro a fonte, mas que nós somos uma das culturas mais evitativas de conflito, por isso a gente dá pouco feedback. Aqui, para a liderança da feedback, eu tenho feito trabalhos em empresas, você tem que meio que ensinar, olha, uma reunião de one-to-one, você pode perguntar essas coisas, você pode dizer essas coisas. Pessoas têm receio de falar uma das outras, né? Eu estava conversando com um CEO de uma empresa, um CEO brasileiro de uma empresa que é internacional, e ele falou que ele estava na Alemanha, lá, porque a empresa é alemã, não sei o quê, e aí chegou um momento que ele chamou o CEO de lá, falou, vamos jogar tênis? Aí ele falou, vamos, bora! Mas eu não queria jogar com você, porque eu tô num nível mais alto. Mas a gente chega lá e vê com quem a gente joga. Mas ele ficou horrorizado, assim, tipo, mano, você se acha, né? Mas cara, normal, né? Sei lá, pro cara era normal. Vamos, claro, mas eu não vou jogar com você, porque eu tenho um nível mais alto. Você joga com o seu nível, eu jogo com o meu, né? A gente já vê isso aí como um horror. Mas isso aqui, essas são dicas do livro da Sheila Hinn, de pedir esse feedback, é uma maneira de construindo essa cultura, né?
E que feedbacks você recebe e percebe que tem muita dificuldade em mudar, né? Porque as pessoas têm aquele dado da pesquisa da Gallup, né? De que a gente se sente pouco encorajado a mudar, mas a gente tem que pensar nisso, né? Cara, é fácil mudar de opinião? Tá conversando com uma pessoa, se oferece lá um monte de argumento. Ela fala, é comum as pessoas falarem, nossa, é verdade, nunca tinha pensado nisso, obrigada, mudei de opinião. Não é fácil fazer isso, porque envolve vergonha, envolve mudança, envolve, sabe? Então, imagina mudar um traço seu, de um comportamento seu, né? Não é nem só de uma opinião, é um comportamento. Já é mais difícil. E a gente tem que se perguntar, meu, em quem eu vou me tornar se eu acatar esse feedback? Né? Isso é uma pergunta interessante. Mas mais do que tudo, né? Quando a gente pede esses feedbacks, é importante a maneira como a gente recebe, né? Porque como a gente responde ao feedback é o que muda a maneira como as pessoas te veem. Então, imagina como seria conversar com uma pessoa na qual você ofereceu os argumentos e a pessoa diz, tá aí, nunca tinha pensado nisso. Interessante seu ponto. Acho que vale a pena eu repensar o meu. Ou se uma pessoa te oferece um feedback que faz sentido, você entender a necessidade dela, até assumir para você o quanto pode ser difícil fazer aquela mudança, mas que você agradece que a pessoa esteja te dizendo, né? Então, isso vai criando uma cultura de feedback, tá? Gente, obrigada por estarem comigo até agora. Como é que vocês estão saindo daqui hoje? Tem alguma pergunta, algo que vocês queiram comentar? Né, eu acho que para mim foi super produtivo, porque era bem o que eu precisava, o que eu preciso trabalhar e o que eu quero melhorar. Então, acho que a aula foi bem produtiva hoje. Que bom. Depois, se você conseguir, me conta como é que se desenrolou essa história, tá? Pode deixar. Espero que seja pro bem aí de todo mundo. Para mim, apesar de desafiador, né, foi super produtivo também. Eu acho que vamos tentar agora alcançar a inalcançável e Porque para você vai além do feedback, das palavras, do preparo. É estratégia, né? É estratégia. Maravilha, gente. Bom, essa aula ficará gravada. Obrigada demais por vocês terem estado aqui comigo. Espero que vocês tenham boas conversas, bons feedbacks, tá bom? Bom descanso agora também. obrigada. Obrigada, boa noite. Boa noite, gente. Beijo, gente. Beijo, Sibeli.